Boa noite. A gente já sabe por anedotas e história desses eventos que quem fica por último não ri melhor, né? Geralmente as pessoas estão mais cansadas, ou então aquele lance de que você que vai falar por último corre o risco de falar, repetir o que já foi falado de interessante, ou às vezes nem falar coisa tão interessante como as pessoas falaram no começo. E na verdade o que a gente vai falar aqui também é um pouco complementar o que os companheiros anteriormente falaram, porque na verdade a gente vai procurar compartilhar com vocês uma ideia mais que diz respeito à organização e luta para você fazer com que a sua produção, né, o que você faz nas artes cênicas possa circular por uma cadeia produtiva que inclui pesquisa, criação, produção, difusão e, finalmente, a fruição, que é quando chega ao público. Quer dizer, a gente vai falar um pouco aqui da nossa experiência da casa, que é a Cooperativa de Artistas Autônomos, que é uma cooperativa que a gente criou há 6 anos, com vários grupos do Rio de Janeiro. Mas antes de entrar nessa questão, eu queria fazer uma homenagem, lembrar aqui, eu estava falando com o Simeone, que eu acho que a gente tem que falar aqui de um artista, de um militante fundamental, que foi o Brecht, que nós estamos comemorando esse ano 50 anos, o jubileu, são 50 anos de morte do Brecht, e eu acho que é um dramaturgo que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Praticamente toda a dramaturgia do Brecht é dedicada à questão da guerra, né? Todas as peças do Brecht passam pela questão da guerra, da luta dos ricos contra os pobres, da luta de classes, da guerra cotidiana nas cidades, que é uma coisa que interessa a gente falar, e peças como Da Selva das Cidades, Mãe Coragem, Os Fuzis da Senhora Carrá, A Exceção é a Regra, Marragone, né, que é uma peça fundamental que fala justamente disso, da cidade arrasada, da cidade armadilha, da cidade pesadelo, da cidade com as lutas entre os homens, da guerra dos maiores contra os menores, dos maiores contra os maiores, dos menores contra os menores, enfim. A gente não poderia deixar de fazer essa homenagem e lembrar aqui desse autor que fala de uma coisa que é fundamental, que é um tema que perpassa toda a obra dele, que é a questão das guerras culturais, né? Quando você envolve esse embate entre os homens na cidade por diversos motivos, por ocupação de território, por alternâncias de poder, a gente vai sempre esbarrar na questão das guerras culturais. E o Brecht, para lembrar aqui, trata na obra dele de uma coisa que é fundamental, que é o dinheiro é o centro do mal, que é uma questão que é bem contemporânea. E outra questão que o Brecht coloca, que a guerra é uma forma de comércio. Então esse tema, e esse dramaturgo, a gente não poderia deixar passar em branco essa lembrança que é fundamental para a gente reler esse cara, que eu acho que ele tem muita coisa para informar para a gente, até porque ele ficou no index aí um tempo por questões de ideologia, ou de leituras mais localizadas que a história provoca às vezes com determinadas experiências. E para fechar essa homenagem, queria lembrar uma outra frase dele que é interessante, que ele faz essa pergunta o tempo todo na experiência dele. O que o homem pode fazer para ajudar o homem? Que é uma questão que alguns companheiros já colocaram aqui, que é quando estamos em situação de guerra, a única coisa que a gente pensa é na paz, né? Mas para você chegar a esse lugar, você precisa ainda fazer muitas outras guerras, né? Não há possibilidade de você construir a paz sem fazer guerra, porque você tem que combater a guerra que está instaurada injustamente, e aí você acaba entrando nesse círculo vicioso. Então eu queria
também falar disso, agradecer o Econ ter convidado a gente para dar esse espaço para a gente falar, compartilhar com vocês essa ideia de como construir e instaurar situações dentro de uma diversidade de formas possíveis, situações para se chegar a um ideal comunitário. Esse ideal comunitário que a gente vê no momento é a ação cooperativada. Como é que você trabalha com essa perspectiva de reunir vários grupos para trabalhar, porque a gente entende em dado momento que aquele conceito de grupo como reunião de indivíduos envolvidos com um espetáculo, com um projeto de montagem, com a realização de um projeto artístico, já não basta mais para a gente se mover na selva das cidades. Já não se trata mais de você ter uma comunhão, uma situação de solidariedade em torno apenas de um projeto artístico. É preciso que a gente, no mundo das mercadorias, no mundo em que há uma polarização entre a artesania e a indústria cultural, ou seja, a produção artística artesanal, em contraposição à produção artística, que é a produção veiculada pela indústria cultural, você precisa de novos instrumentos, ou precisa de instrumentos que são antigos, porque na verdade essa ideia de cooperativa, ela é bastante antiga, né? Para ficar apenas na experiência do Brasil, você pode até dizer que o marco inicial no Brasil da experiência cooperativada, de solidariedade, de ajuda mútua, já começa com os jesuítas se organizando junto com os índios e para começar a fazer as suas catequeses ou as suas ordenações ou para veicular as suas ideias. Mas a forma que os jesuítas já encontram para trabalhar é a de divisão comunitária, é a divisão de tarefas, é a cooperação mútua, é o espírito de coletivo, de coletividade sendo instaurada dentro de um povoado, de uma missão, de uma colônia. Depois, para soltar, para a gente ficar aqui fazendo uma história da cooperativa, que nem é o nosso propósito, você tem uma experiência, a gente tem uma experiência histórica no Paraná, por volta de 1870, por aí, final do século XIX, que é com a colônia Teresa Cristina, que são os imigrantes europeus que se juntam e formam uma colônia e uma experiência cooperativada para dividir trabalhos, serviços e se relacionar com a cultura local e, ao mesmo tempo, se colocar dentro de uma competitividade no mercado. Quer dizer, a cooperativa é uma ideia, é um instrumento de organização que, ao mesmo tempo, pertence à história da consolidação do capitalismo, né? Porque é justamente com o surgimento do capitalismo, com a consolidação, o capitalismo começa a deixar de fora uma série de trabalhadores, né? Uma série de segmentos que não conseguem se integrar ao mercado. Surge também a cooperativa, que é uma necessidade de você eliminar a figura do patrão e do empresário e fazer com